E aí pessoal, vamos lá? Tá na hora do vídeo. E antes de mais nada, peço a ajuda de vocês, por favor, quem puder, se inscreva no canal, né, e faça parte da família. São todos muito bem-vindos, mas vamos lá, né? Repensando a cultura comercial do Japão em meio à pandemia. Masatoshi Shioda, diretor de vendas do Japão para a empresa de móveis para escritórios Steelcase Asia Pacific, tem uma ideia bastante clara de como é o local de trabalho do japonês médio. A, maior, a maioria das empresas japonesas tradicionais usam um escritório do tipo aberto, com as pessoas sentadas em filas para que o gerente possa monitorar facilmente o que estão fazendo, disse Shioda. Eles estão dormindo ou estão trabalhando. É assim que a administração japonesa funciona. Ou pelo menos o que aconteceu com o surgimento do coronavírus. Bom, isso é fato, tá? Para quem já foi nas repartições públicas ou algum escritório de fábrica ou alguma empresa, assim, você vê que o alinhamento das mesas são sempre iguais, são sempre da mesma forma. Diferente do alinhamento das mesas dos escritórios no Brasil, tá? A grande maioria. Mas vamos lá. Agora, à medida que os funcionários que trabalham remotamente nos últimos 2 meses emergem de suas casas, né, piscando ao sol e retornam aos seus escritórios após o fim do estado de emergência do país. As empresas estão pensando em como lidar com as mudanças sísmicas que a pandemia global impôs à vida dos profissionais. Quando eles falam mudança sísmica, tá? Porque parece que veio um terremoto e balançou tudo, tá? As estruturas culturais do Japão, por causa do coronavírus. É improvável que os escritórios para os quais os funcionários voltam sejam os mesmos que os deixaram. De fato, as empresas de todo o país estão acordando com a ideia de que toda a cultura comercial do Japão pode ter que abandonar anos de tradição e adotar uma nova realidade para sobreviver e florescer em um mundo pós-pandemia. Esse experimento natural, eles falam assim, natural porque o coronavírus não se sabe se foi em foi feito em laboratório ou se foi uma consequência natural. Mas de qualquer maneira, é algo que está acontecendo na vida das pessoas. Então, é algo meio natural, né? Essa mudança, essa transição é algo natural que vai acontecer, está acontecendo. Então, por isso que eles falam. Esse experimento natural nos fez perceber de maneira aguda o essencial versus não essencial, disse Hiroshi Ono, professor de gerenciamento de recursos humanos da Hitotsubashi University Business School. Acho que foi uma experiência maravilhosa identificar os resíduos de maneira que o povo japonês trabalha. Trabalhar em casa, antes considerado impossível por muitas empresas japonesas que temiam que seus funcionários relaxassem no minuto em que escapassem do olhar atento dos seus gerentes, foi amplamente adotado, desde que o estado de emergência foi declarado em partes do país em 7 de abril. Esse foi o início, tá? Por isso que eles falam em partes. Aí depois veio no país inteiro e etc. Embora a transição está longe de ser satisfatória, uma pesquisa realizada entre 14 e 17 de abril pela Federação Empresarial do Japão, conhecida como Keidarem, descobriu aproximadamente 66% dos seus funcionários das empresas responderam estavam trabalhando remotamente. A Keidarem é o maior lobista, tá, do Japão, do comércio. O início da primeira semana inteira, desde que o estado de emergência foi levantado em Tóquio e suas prefeituras vizinhas em 25 de maio. Quando ele fala levantado, tá, ele é que foi assim, foi retirado. Tá? Provavelmente verão milhões de pessoas retornando aos seus locais de trabalho na segunda-feira de manhã. No entanto, é improvável que os números de passageiros entrando nos trens da capital seja tão alto quanto antes. Por isso eu falei improvável. O aluguel do escritório é caro.
diz Go Imamura, diretor-gerente da empresa Design, que criou escritórios para SoftBank, TripAdvisor e Cisco Systems, entre outros. Tá? Eles citaram aqui porque são empresas grandes, tá? Realmente grandes. Os custos fixos são especialmente altos em Tóquio, e se você tem uma grande área útil e pratica distanciamento social, pode ser necessário dizer a metade dos trabalhadores para entrar às segunda, quartas e sextas e a outra metade para entrar às terças e quintas, no caso fazer o escalonamento e o rodízio da galera. Se você deseja praticar o distanciamento social com o espaço disponível, precisará da metade da força de trabalho, não estando lá. A Steelcase vem trabalhando com empresas para redesenhar seus escritórios durante a pandemia. E Shioda diz que muitas empresas instalaram divisores de acrílico transparentes entre as mesas para proteger contra possíveis transmissões dos vírus. Outras alterações físicas podem incluir deixar alguns assentos vazios para abrir distanciamentos seguros entre os funcionários, ajustar o ângulo das mesas para que os trabalhadores não fiquem sentados um frente ao outro e exigir que os funcionários usem máscaras. Estamos pensando e preparando várias medidas diferentes, disse Eiji Ogawa, chefe de estratégia de gerenciamento da Ushio, uma empresa de equipamentos de iluminação com sede de 2 andares, cobrindo 2.400 metros quadrados no edifício Marunouchi Kitaguchi, em Tóquio. Mas, em vez de instalações reais, será mais importante pensar em como usaremos o espaço no escritório. Enquanto algumas empresas reprojetam o layout de seus escritórios e escalonam os horários de trabalho, que podem se contentar com apenas em lavar o local com Enquanto algumas empresas reprojetam o layout de seus escritórios e escalonam horários de trabalho, outras podem se contentar em apenas lavar o local com desinfetante de vez em quando. Toshiro Tanui, que é presidente e CEO da Daiichi Service Solutions, uma empresa de manutenção de edifícios fundada em 1988, cujos serviços incluem limpeza e desinfecção de tanques de água e linhas de produção em fábricas de alimento. Quando os negócios começaram a cair durante a pandemia, Tanoi teve a ideia de usar o equipamento, o pessoal e o conhecimento da empresa para lançar um novo serviço de limpeza e desinfecção chamado Virus Buster, os caçadores de vírus. O serviço destinado a locais de trabalho ou residências onde as pessoas testaram positivo para o coronavírus, ou como uma medida preventiva para as pessoas preocupadas que o vírus possa estar presente em seus edifícios. A equipe do Virus Busters entra em um escritório e assim que os funcionários saem, o desinfecta completamente, o que pode levar de 2 a 10 horas, dependendo do tamanho. Tanoi diz que tem reservas para quase todos os dias desde o lançamento do serviço e no início de março espera ver empresas semelhantes surgirem nos próximos meses. Mesmo que um trabalhador seja infectado, há uma tendência de não fechar todo o escritório, diz Tanoi, que admite estar preocupado com o risco de insolação com a sua equipe trabalhando com equipamentos de proteção nos meses de verão. O escritório ficará fechado por um dia e desinfetado. Depois será aberto novamente, diz ele. Acho que estamos caminhando na direção em que teremos que coexistir com o vírus. Se as mudanças físicas nos locais de trabalho parecem inevitáveis a curto prazo, quais as práticas de negócios arraigadas e às vezes misteriosas no Japão? Eles podem sobreviver a um novo cenário pós-pandemia? O rancor, o selo pessoal, que é uma característica dos escritórios japoneses desde tempos imemoriáveis.
parece prestes a se tornar a primeira grande vítima. Os rancors funcionam como um substituto para a assinatura e é amplamente usado para verificar e aprovar documentos em uma cultura de escritório japonesa, que ainda depende muito do papel. Para quem não sabe, tá? Para quem sabe, me perdoe, tá? Mas tem muitas pessoas que não sabem. O rancor, ele é muito usado aqui no Japão, tá? Para uma série de coisas. E tem dois tipos, tá? Tem o rancor e tem o inkan. O inkan, ele é registrado na prefeitura. O rancor, não. Aí, aí muita gente pode falar assim, mas se o rancor, né, no caso assim do inkan, é registrado na prefeitura, não tem risco de falsificação? Falar que é 100% sem risco não é. Só que o inkan, diferente do rancor, ele precisa mandar ser feito, tá? E ele tem os traçados de corte ali. E esses traçados de cortes, eles são periciados no caso de fraude. Por isso que é difícil de falsificar, por causa desses traçados no corte. Então, quando a perícia, eles vão identificar esses traçados nos cortes. Aparentemente, você olha assim, não tem diferença nenhuma, mas tem. Tá? Tanto que, para registrar o inkan, geralmente não pode ser um inkan de plástico comprado nas lojas de Hakoen, etc. Se alguém que porventura esteja assistindo esse vídeo e conseguiu registrar o seu rancor como inkan comprado na loja de Hakoen, a prefeitura está errada, tá? Porque não pode. Tá? Até onde que eu saiba, não pode ser feito assim. Você tem que mandar fazer, tanto que os materiais são diferentes. Você pode mandar fazer de plástico, sim, tá? Desde que seja mandado fazer. Mas pode acontecer, tá? De alguma prefeitura registrar. Porque na correria do dia a dia, mas por lei não pode. Os rancors foram responsabilizados como um impedimento para trabalhar em casa durante a pandemia, com muitos funcionários reclamando que foram forçados a viajar para os escritórios simplesmente para carimbar os documentos. As autoridades tomaram nota. Em 27 de abril, o primeiro-ministro Shinzo Abe instruiu seu governo a rever antigo costume. Enquanto no mesmo dia, Hiroaki Nakanishi, chefe da Keidaren, chamou o rancor de absurdo. Precisamos de alguém no topo como esse para fazer essas afirmações ousadas e esperançosamente se infiltrar para que as empresas possam começar a tomar iniciativa, disse Ono. Muitos anos atrás tivemos o Coolbiz. Essa prática veio diretamente do primeiro-ministro. Esta é uma sociedade muito hierárquica. Portanto, se as pessoas do topo disserem alguma coisa, espero que possa ter algum efeito. E realmente tem. Se as empresas japonesas estão preparadas para remeter o rancor à história, porque ou eu não quero usar esse termo, tá? Não quero usar essas coisas que estão escritas no texto aqui. Porque outras coisas históricas não poderiam estar dispostas a serem abatidas. As empresas japonesas são conhecidas por realizar reuniões frequentemente, geralmente com grande número de funcionários presentes. Com menos trabalhadores, provavelmente ocupando o cargo a qualquer momento, no entanto, reuniões continuarão sendo realizadas com a mesma regularidade. Eles serão atendidos no mesmo número de pessoas. É provável que um participante não contribua com nada. Vale a pena assistir por videoconferência? Ono acredita que a pandemia ajudará as empresas a identificar desperdícios em geral e forçá-las a avaliar o que realmente precisam. O impulso em direção à produtividade é basicamente um esforço em direção a uma classificação de indivíduos com base na capacidade, diz Ono. E eu acho que você verá mais disso acontecendo. Ei, essa empresa pode realmente sobreviver sem 10% da sua equipe? No caso, assim, seria o peso morto, tá?
Será mais fácil ver quem são essas pessoas. Não apenas pessoas, mas também tarefas e certas coisas que precisam ser feitas na empresa. Será mais fácil identificar o que podemos fazer e o que não podemos fazer sem. Então, no caso, assim, ele vai abrir um leque de novas possibilidades para enxugar os negócios. Tá? Geralmente, isso aí tem que ter o olhar do administrador. Geralmente, o administrador que precisava identificar esses pontos. Agora, com essa prática, parece que vai ficar mais fácil, de acordo com a visão deles, né, de identificar esses pontos e eliminar. Ao mesmo tempo, o Japão ainda tem esse contrato social, continua ele. Temos um sistema de emprego vitalício no qual existe um entendimento implícito de que as pessoas, de novo, temos um sistema de contrato vitalício no qual existe um entendimento implícito de que as empresas manterão seus funcionários, especialmente em momentos muito difíceis como esse. Não será assim nos Estados Unidos, onde eles têm 36 milhões de pessoas desempregadas em 2 meses. Isso simplesmente não vai acontecer aqui. Devemos levar em conta que tem as empresas, os empregados efetivos das empresas, os chamados chains, né, que são cobertos pela lei, e tem as empresas, no caso assim, os trabalhadores por empreiteiras, né, as prestadoras de serviço, terceirizadas, que já não tem essa proteção. Então, entre aspas, tá? Mas e os próprios funcionários? Nesse ambiente novo e incerto, em que o contato direto é desencorajado e os rostos dos colegas de trabalho permanecem ocultos atrás das divisórias de acrílico e telas de computador, que tipo de vida profissional os funcionários do Japão esperam levar nos próximos anos, né, nos próximos meses e talvez anos? Antes que alguém venha aqui e me dê uma porrada, estão falando mais por parte dos escritórios, tá? Não quer dizer que a vida do operário, no caso assim, o peão de fábrica, de piso de trabalho manual, vai acontecer a mesma coisa, tá? Essas são coisas diferentes. Um relatório de 2016 da Steelcase, em conjunto com a empresa de pesquisa de mercado Ipsos, intitulada Engagement in the Global Workplace, descobriu que apenas 1% dos funcionários japoneses pesquisados se sentem altamente engajados e altamente satisfeitos no trabalho, em comparação com os 13% dos funcionários em todo o mundo. O relatório revelou que apenas 35% dos trabalhadores japoneses estão felizes em ir para o trabalho, em comparação com 71% globalmente, e que 39% acham que sua empresa tira o melhor proveito, né, deles, em comparação aos 63% em todo o mundo. O relatório incluiu que, mais do que trabalhadores de qualquer outra nação, os japoneses estão insatisfeitos com a qualidade de vida no trabalho. Olha, um termômetro disso também, estava acontecendo aqui no Japão, era o número de suicídios. Simples assim. Claro que não é só isso, mas os suicídios, né, dos trabalhadores indicam esse tipo de coisa. O esgotamento mental deles e as mortes do chamado karoshi. Tá? Karoshi é a morte por esgotamento de trabalho. Shioda, da Steelcase, acredita que o problema está na cultura prática de microgerenciamento do Japão, mas está otimista de que a pandemia pode mudar as coisas para melhor. Fisicamente, as empresas precisam reduzir o número de funcionários que se reportam à sede todos os dias. E é por isso que eles terão mais espaço para cada funcionário, disse Shioda. Eles poderão se concentrar em seu trabalho. Tenho certeza de que o nível de satisfação entre os funcionários japoneses melhorará a partir de alguns anos atrás, né? Em relação a alguns anos atrás. É as traduções, sabe como é que é?
Shioda acredita que as mudanças no equilíbrio entre a vida pessoal e o trabalho e o tempo economizado por não ter que se deslocar graças a uma prática mais ampla de trabalhar em casa também enriquecerão a vida dos funcionários. Ah, isso é fato, pô. Nem todo mundo pensa que o trabalho remoto é sempre uma coisa positiva. Isso aí com certeza, porque acabei de gravar uma matéria agora atrás ali que os estudantes mais novos, né, que vão entrar no mercado de trabalho, eles querem trabalhar em meio às pessoas, né? Eles não querem ter que trabalhar remotamente, né? Então, as entrevistas estão sendo feitas, praticamente serão feitas online e eles acham ruim. De repente, as pessoas foram instruídas a não irem aos seus escritórios e trabalhar em casa. E com essa experiência, aprendemos que trabalhar em casa não é impossível, disse Mamura da Design. Mas de um nível emocional, um escritório pode ser um lugar onde as pessoas podem se conectar e se sentir parte de uma comunidade. E isso é algo que não pode ser perdido completamente. Se você trabalha em casa, é difícil entender que você realmente pertence a uma empresa em que trabalha. E eu acho que sempre haverá escritórios para atuar como um lugar onde as pessoas possam unir como um tipo de comunidade. Bom, isso é fato, né? Como é que se fala assim? Abolir totalmente os escritórios não tem como. A popularidade explosiva das festas, né? No caso assim, né, a bebedeira online durante o estado de emergência sugere que a socialização com colegas e clientes, uma prática tão incorporada, né, na vida profissional japonesa, isso aí realmente, tá? A galera aqui, os japoneses costumam se reunir para beber, principalmente dependendo do dia, depois do serviço, etc. Que deu origem a um termo, nomunicação. O nomo, tá, vem da palavra beber. Então, mistura comunicação com beber, ficou nomunicação. Provavelmente sobreviverá de uma forma ou de outra. O Taknomo, um site de bate-papo por vídeo desenvolvido para festas online lançado no início do ano, atraiu 2,4 milhões de usuários nos 2 primeiros meses. A comunicação online, como um todo, se tornou muito mais difundida no local de trabalho japonês durante a pandemia. Alguns até sugerem que isso poderia levar a uma maior democratização das empresas japonesas, o que eu duvido muito. No Japão, tem uma hierarquia clara de chefe, chefe de seção, chefe de divisão, diretor e presidente, disse Ogawa Deushio. Essa é uma sequência pela qual as coisas passam, mas quando você está se comunicando online, é muito mais fácil de conectar a parte superior à parte inferior. O bom disso é que você pode tomar decisões rápidas. A distância entre o topo e o fundo diminuiu. Não sei não, mas nesse ponto eu tenho minhas dúvidas, tá? Eu falo isso porque uma vez eu trabalhei numa fábrica, tá? Aí deu um problema numa máquina, o cara foi tentar mexer lá na máquina lá, e desculpe o termo, cagou mais do que já estava. Aí nessa brincadeira veio o chefe, né, já todo puto, né, e falou assim, quem mandou você mexer nessa máquina? Aí o cara falou assim, né, a pessoa respondeu para ele assim, eu já trabalho aqui bastante tempo, então eu acho que eu pensei que eu poderia mexer aqui para tentar resolver esse caso sem ter que ficar preocupando vocês. Olha a resposta do chefe. Isso a pessoa já tinha bastante tempo de casa no Japão, tá? De casa assim, na fábrica. Tanto que era um japonês. Tá? Aí o chefe virou para ele e falou assim, me desculpa, mas você é pago para trabalhar, você não é pago para pensar. Então da próxima vez não pense e chame alguém para consertar. Simples assim. Então podemos interpretar isso de várias formas, tá? De qualquer maneira, eu na hora que eu escutei aquilo eu saí até de lado. Tá? Eu não sabia onde enfiava a minha cara.
Não quer dizer que seja isso o pensamento de todas as empresas, tá? Mas de qualquer maneira, é o que muitos pensam aqui no Japão. Com os efeitos econômicos da pandemia, que certamente serão sentidos nos próximos meses, sacudir a ordem estabelecida realmente estará na vanguarda da mente dos executivos. O Japão afundou em recessão no trimestre de janeiro a março desse ano, com o produto interno bruto encolhendo 3,4% ao ano. Analistas preveem que o pior está reservado para o trimestre atual, até junho, projetando uma contração de 21,5%, que seria um recorde para os dados oficiais desde 1955. Acho que a prioridade da maioria das empresas será como elas podem mudar seu desempenho, disse Keisuke Kiwada, porta-voz da Fundbook, empresa de consultoria em fusão e aquisições com sede em Tóquio. Consultamos cerca de 3.000 empresas por ano e conversamos com centenas de proprietários de empresas desde o início da pandemia. O que eles estão falando é menos sobre como eles podem mudar a sua cultura de trabalho e mais sobre como eles podem parar suas perdas e melhorar seu desempenho financeiro. Muitos, no entanto, argumentariam que as duas coisas não são mutuamente exclusivas. Viver com o coronavírus será uma realidade para as empresas no futuro próximo, e tendo trabalhado tanto para se adaptar nos últimos meses, será que eles realmente podem se dar ao luxo de voltar ao que era agora? James Heaney, sócio fundador e CEO da empresa de capital de risco Coral Capital, com sede em Tóquio, acha que não. Uma das empresas em que Coral investe é o Grapher, um serviço que permite que as pessoas lidem online com a papelada administrativa, que normalmente exigiria uma visita à ala ou escritório da cidade local. Heaney diz que os escritórios do governo entraram em contato com a Grapher para disponibilizar esses serviços online, e ele espera o ritmo da mudança acelere apenas a partir de agora. Isso porque realmente o primeiro-ministro pediu para as prefeituras mudarem os sistemas, começarem a digitalizar as coisas. Tá, isso já tem um certo tempo que o primeiro-ministro pediu. E esse tipo de coisa só se confirma agora. Algo que parece ser um tema recorrente no Japão é que as coisas demoram muito tempo para acontecer. Então acontece de repente, disse Heaney. O que esse material de coronavírus fez é servir como uma função obrigatória para muitas coisas que estavam demorando uma eternidade para mudar, coisas que eram quase uma piada na mídia ocidental de que o Japão era muito orientado em sua papelada. O que aconteceu com essa situação de coronavírus é que serviu para uma função forçadora para interromper os processos existentes. Quando as coisas acontecem no Japão, acontecem muito rapidamente. Porque, como é que se fala assim? Como é que eu vou falar para vocês? O Japão é um país tecnologicamente, alto, tá? Praticamente assim, a tecnologia está em todos os lugares, aqui no Japão. Mas nas prefeituras, por incrível que pareça, tá? Praticamente é tudo movido a papel. E isso aí, como é que se fala assim? Tem um gasto muito alto, tá? Em papel, carimbo, e leva uma burocracia muito grande, que você tem que pegar aquele papel, levar para tal setor, que daquele setor vai para tal setor e assim vai. E se eles fizerem um banco de dados digitalizando o processo, tipo assim, várias pessoas vão ter acesso ao mesmo arquivo ao mesmo tempo. Então vai poder fazer pesquisas em vários setores ao mesmo tempo e fazer cruzamentos de dados mais rapidamente, sem ter que fulano, pega o papel lá para mim, fulano, traz o papel tal. Aí as pessoas têm que ir lá no armário, procurar aqueles arquivos lá, aquelas pastas enormes. Você já imagina o tanto de papel que deve ter numa prefeitura, com pessoas se registrando, com pessoas saindo ao tempo todo.
tá? Você já imaginou. Então, se digitalizar esses processos, claro que vai ficar muito mais ágil e muito mais econômico. Entre aspas, porque vai ter gastos com banco de dados, com computadores, energia elétrica, esse tipo de coisa. Vamos ver o que vai dar, né, disso aí. Mas de qualquer maneira, é isso aí. O Japão está se caminhando para um novo tipo de negócio. Vai ter que ser repensado. Se quiser, tipo assim, sair na frente em relação ao coronavírus. Se não, vai ficar sempre assim, a economia parando em tempos de coronavírus, que se aumentar a epidemia em Tóquio, porque Tóquio tem aumentado, tá, o número de infecções, vai chegar uma hora que vai ter que parar de novo, se continuar aumentando. E aí? As empresas vão ter que parar todas de novo, como estava sendo feito? E a economia, como é que fica? Então vai ter que ser realmente feito uma nova forma de negócios, tá? Um remodelamento dos escritórios para que não pare. Porque se não ficar parando, vai ficar difícil para todo mundo, principalmente para o governo, por causa da arrecadação. Mas é isso aí, pessoal. O vídeo ficou longo, me desculpe, mas é uma ideia que ele abordou vários pontos aqui no texto, o que eu achei legal, né? Eu acho bacana poder contribuir. E me desculpe pelos engasgos, tá? Às vezes fica lendo assim muito... A gente tem que ler rápido para tentar ganhar tempo e acaba engasgando. Me desculpe. Um abraço, até o próximo vídeo, até mais.